de neurociência. E hoje nós vamos falar sobre os 3 vilões da produtividade mental que impedem você de conseguir passar em medicina. Então, esses 3 vilões, você precisa se livrar desses 3 vilões da produtividade cerebral para você conseguir passar em medicina em 60 dias. Ou seja, para você aprender como estudar e ter resultados extraordinários, para você desbloquear a sua mente, desbloquear o seu cérebro e conseguir ter resultados extraordinários na sua rotina de estudos. Então sejam todos bem-vindos. Vai ser uma aula longa, vai ser uma aula densa, mas eu tenho certeza absoluta que esses conhecimentos que eu vou trazer aqui para você, esses conhecimentos que eu vou compartilhar com você, pode ajudar muito a você conseguir passar em medicina em 60 dias ou passar em medicina esse ano, para que no próximo ano você seja estudante de medicina e para que daqui a alguns anos você seja o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Então hoje nós vamos discutir estratégias para você se livrar desses vilões da produtividade cerebral para você conseguir passar em medicina em 60 dias. São 3 coisas, 3 vilões que impedem você de conseguir ter resultados extraordinários na sua rotina de estudos. Então fique comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai agregar muito valor para a sua preparação de estudo, para que você tenha uma preparação de estudo padrão ouro e consiga ter os melhores resultados possíveis para que 2022 seja o seu último ano de estudo, tá bom? Então essas aulas aí que eu vou fazer nessas próximas semanas é para que você entenda, né, para que você tenha um pouco mais de conhecimento acerca da neurociência, acerca do funcionamento do cérebro e para você entender como que se você muda algumas estratégias de estudo, né, que eu chamo de aprendizagem acelerada, você consegue ter mais resultado. E o Brasil, né, aqui no Brasil, o nosso estudo ele é muito obsoleto, né? Ele é um sistema educacional, uma estratégia de estudo muito retrógrada, né? Os professores, nossa, senta a bunda na cadeira, né? E estuda, né? Senta a bunda na cadeira e come os livros, né? Como se fosse eles falam como se fosse tão simples, né? Professores, geografia, história, redação, não, para passar em medicina tem que sentar a bunda na cadeira e comer os livros, como se fosse uma coisa simples, né? E muitas vezes não é tão simples assim, né? Você precisa de uma estratégia, você precisa de um método, você precisa de um passo a passo, né? Então, não, se fosse só sentar a bunda na cadeira, né? Se fosse só comer os livros, todo mundo passaria em medicina, né? Então, a neurociência é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro. E nós temos a aprendizagem acelerada, que é você aprender mais os conteúdos, você adquirir mais conhecimento em pouco tempo. A aprendizagem acelerada, né? O americano chama de learning faster, né? Você aprender rápido. Você tem uma técnica, você tem um método, né? O americano, o europeu, eles valorizam muito a ciência, né? Eles têm muitas pesquisas científicas, então eles valorizam muito isso, né? Então, quanto mais a pessoa aprender, ela vai ser um melhor profissional e ela vai ganhar muito dinheiro, né? Então o americano tem muito essa questão do money, né? Make money, fazer dinheiro, ganhar dinheiro, né? Então eles investem muito nessa questão do conhecimento, né? Então quanto mais conhecimento a pessoa adquirir, quanto mais conhecimento o médico tiver, mais ele vai agregar para a população, né? E aqui no Brasil, infelizmente, não acontece isso, né? No Brasil a galera não valoriza a ciência, no Brasil é tudo a moda louco, né? Não tem uma técnica, não tem uma ciência, né? Então no Brasil, infelizmente, senta a bunda na cadeira e estuda, né? Come os livros, assim que é discutido no Brasil sobre a aprendizagem. E não é à toa que o Brasil está no top 3, né? O Brasil está no top 3
dos sistemas educacionais, no top 3 dos piores do mundo, né? Então, assim, é triste, mas é uma realidade, né? E eu, como estudei em escola pública, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é analfabeto, né? Então, eu não tive acesso a esses conhecimentos e como eu tive que buscar dos Estados Unidos, da Europa, eu tenho a obrigação de compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Que tem esse objetivo, que tem esse desejo de mudar de vida, né? Porque a medicina ela é o passaporte para você conseguir mudar de vida, né? A medicina é o passaporte para você ser alguém na vida e para você mudar para você ser o exemplo de sucesso da sua família, né? Né? Tem aquelas pessoas que não, né? O cara nasceu em berço de ouro, o cara recebeu herança da família, né? Como vários haters que eu tenho nas redes sociais são assim, né? Quando eles veem que eu falo diretamente para aquelas pessoas que querem passar em medicina, o cara é baixa renda, o cara não tem condições, né? Ele quer subir, ele quer mudar a realidade, ele quer mudar a condição dele. Muitas pessoas não gostam, né? De ver eu falando esse tipo de coisa, de ajudar pessoas que o cara nasceu, né, com desvantagem, filho de empregada doméstica, assim como eu, né? Os pais filho de mãe solteira, né? Não teve pai, não teve mãe, né? Ninguém acreditou nele. Então tem algumas pessoas que não gostam, né? De ver eu falando esse tipo de coisa. Mas é a minha missão, né? Então eu quero ajudar cada vez mais e compartilhar esse conhecimento que deveria ser ensinado na escola, mas infelizmente não é ensinado na escola. Faz sentido para vocês? Então, feito essa introdução aqui para vocês, tá? Feito essa introdução aqui para vocês, nós vamos discutir hoje, então, sobre produtividade cerebral. Então, quanto mais tempo eu estudar, mais produtivo eu sou, né? Nossa, hoje foi um dia extremamente produtivo. Eu estudei 10 horas por dia. Conhece alguém assim? Hoje o meu dia foi extremamente produtivo. Eu estudei 12 horas por dia. Hoje eu tive uma produtividade top. Eu estudei 16 horas por dia. Conhece alguém assim? Né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela metrifica a produtividade cerebral dela pelas horas que ela está estudando. Né? Então, quanto mais eu estudo, mais produtivo eu sou. Só que, na verdade, não é isso. Né? Não é a quantidade de tempo. Mas é o quê? Estudar, anota aí, estudar. O que é estudar? Esse é o maior erro que eu vejo dos vestibulandos, um dos maiores erros, estudar. Aí o cara, eu pergunto para ele, o que é estudar? Ele escreve para mim, ver videoaulas, fazer questões. Aí eu pergunto, como é que tu faz questões? Eu leio a questão, se eu não sei responder, eu clico no botão abaixo da plataforma de questões que eu assinei. E aí o professor resolve a questão para mim, num passe de mágica, ele resolve a questão para mim, né? Quem gosta de futebol é a mesma coisa do que eu bater um pênalti sem goleiro, né? Mas o cara não, estudar, fazer questões. Só que quem resolve a questão para mim é o professor, né? O cara fica viciado em ver resoluções, né? O cara tem prazer de ver alguém resolver, sendo que o cérebro que está sendo estimulado durante a resolução da questão não é o dele, é o do professor. O cérebro que mais está sendo ativado durante a resolução da questão é o do professor e não o do aluno. Quem tem que resolver, tentar e forçar, né, e forçar o cérebro, estimular os neurônios, é o aluno, não o professor. Né? E no começo eu falei para vocês, né, nos Estados Unidos, a gente, no modelo americano de aprendizagem, né, lá eles usam muito neurociência, a gente consegue ver essa discrepância. Né? No Brasil, é tudo o professor resolve, o professor dá aula, o professor passa o conhecimento. Lá não. Lá, né, principalmente em Harvard, que foi onde eu estudei mesmo o modelo, as estratégias de estudo deles,
a Escola de Medicina de Harvard. O que acontece lá é o aluno constrói o conhecimento, o aluno busca o conhecimento, porque estudar não é ver videoaulas. Estudar não é fazer questões com resoluções. Estudar é adquirir conhecimento. Às vezes o cara fica o dia inteiro vendo videoaula, né? Fica o dia inteiro, nossa, hoje eu maratonei matemática, hoje eu estudei matemática. Aí tu pergunta para ele, tá, me fala, me conta, o que tu aprendeu de matemática? Aí o cara tenta falar e não sai. Estudou o dia inteiro de matemática, entretanto, todavia, contudo, ele não adquiriu o conhecimento. Entendeu? Estudar é adquirir conhecimento. E aí é que a gente já consegue entender, né? A pessoa, por que demora anos até o cara conseguir passar em medicina? Porque ele não tem esses conhecimentos. Ele não entende o que é produtividade cerebral. Ele acha que produtivo é ficar o dia inteiro vendo videoaula. Aí passa semanas, passa meses, chega na prova e o cara é reprovado. E aí o meu aluno vai lá e em 60 dias passa. Em menos de 60 dias consegue passar. Então vamos lá, ó. Fica comigo, tá? Estudar é adquirir conhecimento. Então, quando eu sento para estudar, eu tenho que adquirir conhecimento. Ponto. Adquirir conhecimento. Então, por exemplo, você pergunta para mim, pô, Léo, hoje você estudou pediatria, né? Geralmente na quinta-feira eu tenho aula de manhã prática de pediatria então, geralmente na quinta-feira é o dia que eu foco mais na pediatria, tá? Então, eu tenho aula prática, a gente vê vários pacientes, né? Várias crianças recém-nascidos, né? A gente atende bastante puericultura. Então, é o dia que eu foco na pediatria. Então, tu pergunta pra mim, pô, Léo, o que tu aprendeu hoje? Quais foram os conteúdos que você aprendeu hoje de pediatria? Eu posso citar aqui pra você. Primeiro deles, imunização. É um conteúdo muito cobrado em prova de residência. Então, imunização. No primeiro mês, quais são as vacinas que eu tenho que dar para a criança, para o recém-nascido? No segundo mês, no terceiro mês, inclusive hoje apareceu uma criança lá para nós e ela foi fazer a vacina do terceiro mês. Outro conteúdo outro conhecimento que eu adquiri hoje sobre o aleitamento materno, né? Quais são a técnica correta, quais são os benefícios, né? Que problemas que o aleitamento materno inadequado pode causar para a criança, né? Outro conteúdo também que eu estudei também foi pneumonias, né? Enfim, tá? Só para vocês terem um contexto aqui, tá? Então, assim, estudar é adquirir conhecimento. Se eu não consigo colocar para fora o que eu aprendi, né, os conhecimentos que eu adquiri hoje, é porque aquele estudo ele foi inútil. Eu fiz qualquer outra coisa menos estudar. Tá bom? E aí vem o que nós queremos discutir aqui, que é produtividade cerebral. Então, o que é produtividade cerebral? É eu adquirir mais conhecimento em menos o quê? Vamos lá. Produtividade cerebral é eu adquirir mais conhecimento em menos o quê? Comenta aqui para mim. Adquirir mais produtividade é o quê? Adquirir mais conhecimento em menos o quê? O que tem que ser menos? Vamos lá, pessoal, me ajudem. Menos o quê? Menos, vamos lá, pessoal, me ajudem. Tempo, né? Tempo. Menos tempo. O Felipe, a Bianca, a Juliana, obrigado, né? Tempo. Eu adquirir mais conhecimento em menos tempo. Entenderam aonde que eu quero chegar? E aí você pergunta, tá, como que eu faço isso? Como que eu adquiro mais conhecimento? E aí nós temos que analisar algumas ferramentas cerebrais, tá? Algumas ferramentas que o nosso cérebro tem. Algumas pessoas chamaram de habilidades, competências, né? Skill, enfim. São ferramentas que o nosso cérebro tem para adquirir esse conhecimento, né? Vamos lá.
Então nós vamos ter o quê? A atenção, né? Eu preciso ter atenção, senão eu não adquiro conhecimento. A mesma coisa vocês, né? Se você não presta atenção no que eu estou falando, você não vai adquirir conhecimento. Né? Acontece às vezes isso, né? O cara vê a aula, nossa, tô vendo aqui essa aula, não entendi nada. O professor fala e o cara não tem atenção, né? Ou às vezes o cara tá fazendo questões ali, tá estudando de forma ativa, fazendo questões, pum, apita o telefone dele. Aí aquilo roubou a atenção dele, né? Hoje se fala muito sobre a demência digital, né? Os problemas do consumo excessivo de redes sociais, né? No que tange a atenção cerebral, né? A capacidade do nosso cérebro de canalizar a nossa energia em canalizar, né? Focar nossa energia em um tópico específico. Por exemplo, hoje, quando eu estava estudando hoje de tarde, pediatria. Enfim, tá? Então, assim, é fundamental, né, que vocês entendam esse conceito, tá? Então, eu vou precisar dessa ferramenta cerebral chamada atenção. Faz sentido para vocês? Então, produtividade. Eu adquirir mais conhecimento em menos tempo. E como que eu faço isso? Eu preciso de atenção. Só atenção? Não. Você também precisa de aprendizagem, você também precisa de memória e você precisa de capacidade de resolver problemas. Entendeu? Então, como é que eu vou ser mais produtivo, né? Como é que eu vou ter mais produtividade cerebral? Eu tenho que estimular a minha capacidade de atenção. E já fica aí o recado para vocês, né? As redes sociais, elas atrofiam o músculo da atenção. Imagina que a atenção é um músculo. Então você atrofia esse músculo da atenção. Aprendizagem, memorização e resolver problemas. Tá? Então, se eu durante a minha sessão de estudo, né? Estou estudando lá biologia, estou estudando matemática, né? Ou no meu caso, estou estudando cirurgia, estou estudando pediatria, estou estudando GO, estou estudando clínica médica, estou estudando medicina preventiva, né? Os conteúdos são cobrados na prova de residência. Enfim, independente de qual conteúdo que você estiver estudando, você precisa ter atenção, aprendizagem, memória e aumentar a tua capacidade de resolver problemas, porque no dia da prova você vai o quê? Vai resolver problemas. A questão de matemática, a questão de física, até o tema da redação é o quê? É um problema, aí o Enem bota lá o problema, bota os dados, bota as informações e diz assim, resolve esse problema para mim. Às vezes, né, pega na matemática, é um cara que vai dar uma festa, vai comprar tantas garrafas de refrigerante, cada pessoa dessa festa vai tomar tantas ml de refrigerante, e aí cada pessoa vai usar um copo que tem o formato de um cilindro, enfim, ele quer que tu calcule quantas garrafas de refrigerante o cara, entendeu? É um problema que ele dá ali para ti e você tem que resolver esse problema, né? Então, raciocínio, né? Aumentar a tua capacidade de resolver problemas, o nosso raciocínio lógico, né? Que são o raciocínio, a tomada de decisão, né? São as funções executivas, né? São as capacidades do nosso cérebro que é executado pelo córtex pré-frontal, né? Então, o córtex pré-frontal ele vai executar essas funções executivas, tomada de decisão, raciocínio lógico, né? Que é a região mais sofisticada do nosso cérebro. Faz sentido para vocês? Né? Então, assim, só analisando, né, essa parte inicial da aula, você já consegue entender que é possível, sim, você estimular o teu cérebro, treinar o teu cérebro, né? Que nem você vai na academia e treina o músculo para ele ficar mais forte, é possível você treinar o cérebro para ele ter mais atenção. É possível você treinar o cérebro para ter mais aprendizagem. É possível você treinar o cérebro para ter mais memorização. É possível você treinar o cérebro para você resolver, né? Você melhorar a tua capacidade de resolver problemas. E aí quando você faz isso, em vez de você demorar 5 anos até conseguir passar em medicina, em vez de você demorar 3 anos,
para conseguir passar em medicina, você consegue passar em medicina em 60 dias, como aconteceu com alguns alunos meus. E aí eu pergunto para você, né? Você que está me assistindo aqui, está aqui buscando uma forma de melhorar nos estudos, né? Está buscando um método diferente, porque você está cansado de ver cursinho, de ver videoaula, de assinar a plataforma a plataforma B, a plataforma de física, a plataforma de redação, a plataforma isso, aí a plataforma tem aulas, a plataforma tem resoluções, tem os melhores materiais do Brasil, os melhores resumos, os melhores mapas mentais, os melhores flashcards, tem tudo. Só que você não aprende, você não sai do lugar e passa ano e ano e você não passa em medicina. E aí eu pergunto para você, você está treinando o músculo da atenção? Você está treinando a capacidade do seu cérebro de aprender, de memorizar? Você tem técnicas, você tem ferramentas para isso? Ou você é porque no Brasil é complicado, né? É o senta a bunda na cadeira e come os livros. Né? Quem já ouviu isso? Para passar em medicina, você precisa sentar a bunda na cadeira e comer os livros. Né? Porque no Brasil é isso, não tem técnica, não tem método. Então, assim, conceituamos o que não é produtividade mental e o que é produtividade mental. E aí o tema da aula, né? Livre-se dos 3 vilões da produtividade cerebral. Então tem três coisas que estão atrofiando a tua produtividade mental, né? Então imagina que a tua produtividade cerebral é um músculo. É um músculo. E tem 3 coisas que estão atrofiando esse músculo, que estão deixando ele fraco. Né? Tem um músculo forte que consegue levantar peso e tem aquela musculatura fraca. Não tem resistência, é um músculozinho fraco. Então nós vamos discutir agora 3 coisas que estão atrofiando, que estão limitando a tua produtividade cerebral. Porque é justamente isso que vai fazer você passar em medicina em 60 dias ou passar em medicina esse ano. Porque às vezes o cara tem que ter a prova daqui 60 dias. Não tem, né, uma prova daqui exatamente 60 dias. Né? Então, passar em medicina em 60 dias ou passar em medicina esse ano usando o método desses 60 dias. Vamos lá. Todo mundo tá junto comigo? É importante vocês entenderem, né, pessoal? Ter atenção para isso. Senão vai ser que nem a videoaula de biologia, de redação, de química que vocês vê por aí no YouTube. Vê a aula, chega no final da aula, o que tu aprendeu? Não aprendi nada. Né? Aí eu perco o meu tempo e vocês perdem o tempo de vocês. Vocês estão entendendo o raciocínio, aonde que eu quero chegar? Beleza, tá todo mundo comigo aqui. Ok. Perfeito. Então nós vamos falar agora 3 coisas que estão atrofiando esse músculo da produtividade cerebral. E a primeira coisa, tá? A primeira coisa que está atrofiando, o primeiro vilão, o vilão que está atrofiando a tua produtividade cerebral é o sedentarismo. Sedentarismo. E assim, é absurdo a quantidade de vestibulandos de medicina que são sedentários. O cara, meu Deus, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que saber o que mais cai em matemática, em física, em redação, meu Deus. A redação, isso, a redação é aquilo. E a tua saúde? Como é que tá a tua saúde? Você pratica exercício físico? Você tem uma boa alimentação? Você tem uma boa rotina de sono? Ou você é sedentário e coloca só coisas ruins para dentro? Porque é muito fácil você... Nossa, eu não aprendo. Eu estudo matemática e matemática é difícil, Léo. Eu estudo redação e é difícil. Eu leio aquele textão do Enem... e não consigo aprender nada. Eu só procrastino.
É fácil falar isso. Só que, e como é que tá? O que você coloca para dentro? Imagina, né? Imagina que você comprou o carro dos seus sonhos. Comenta aqui para mim saber qual seria o carro dos teus sonhos. Assim, você imagina que você é médico, né? Trabalha num grande hospital, você já tem o seu consultório, você já é médico, você é o exemplo de sucesso à família, né? Tem um ótimo salário, né? Tá bem de vida, resolveu a tua vida, né? Vai aposentar lá o teu pai, a tua mãe, né? Tá bem de vida, tá? Qual seria o carro que você compraria? Ó, o Gabriel falou Porsche, BMW. Vamos ver quem mais. Comenta aí, pessoal. Mini Cooper, Jeep. Enfim, tá? Independente de qual carro for, tá? Você comprou um carro que tem um grande motor, né? Você comprou um carro extremamente potente. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa cuidar desse carro. E quando você vai no posto de gasolina, você vai botar qualquer combustível, ou você vai botar a melhor gasolina que tem. Pô, tu comprou um carro, teve carros aqui que o pessoal falou que é mais de 200 mil reais, é um apartamento, né? É mais caro que uma casa. Então tu não vai, se tu comprou um carro desse, né? Haja vista a inteligência financeira, é porque você tem condições de botar o melhor combustível que existe. Então quando você vai no posto de gasolina, você vai fazer o quê? Você vai botar o melhor combustível que existe. Porque você vai cuidar do seu carro, você vai cuidar da sua máquina. Porque se você botar um combustível, o motor vai estragar, o carro não vai andar, né? Entendeu? Botou um combustível ali, né? Às vezes é uma gasolina adulterada, uma gasolina batizada ali, né? E aí não vai ter não vai ter os elementos ali para fazer o carro andar. Pessoal, acontece a mesma coisa com o corpo de vocês. Vocês colocam só combustíveis ruins, alimentos ruins, porcaria, fast food, junk food. E aí você inflama, né? Causa neuroinflamação, inflama a microbiota intestinal. Aí você fica sedentário, você não pratica exercício físico. E aí você quer exigir do teu cérebro a atenção, uma aprendizagem, memória, né? Nossa, eu tenho que passar em medicina, Léo, esse é meu ano. Né? Eu já comprei 10 plataformas de física. Eu entrei hoje no meu Instagram, aí o pessoal, que cursinho que eu faço? Será que eu faço cursinho A? Será que eu faço cursinho B? Eu perguntei, quantos anos faz que tu tá estudando? Ah, faz 3 anos. Pô, faz 3 anos que tu faz cursinho. Será que se mudar o cursinho vai mudar teu resultado? Insanidade é tu fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? Eu falei pro cara que me perguntou. Eu falei pra ele, cara, vai mudar? Como é que é a tua alimentação? Entendeu? Como é que é a tua alimentação? Alimentação pobre em nutrientes. O cara é sedentário, não pratica exercício físico e quer exigir que o cérebro dele aprenda, né? E aí o foco do vestibulando tá na física, na redação, na matemática, e ele esquece do cérebro dele. Se você não tiver atenção, aprendizagem e memória, tu pode fazer o cursinho que for, né? Que tu não vai conseguir passar. Eu pelo menos, eu não fiz cursinho, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Pra mim não funcionou. Pra mim não deu resultado, né? E tu vê o modelo educacional do cursinho, das videoaulas, das resoluções, questões com resoluções, né? Milhares de questões, milhares de videoaula, milhares de materiais, o melhor material, o melhor mapa mental, o melhor isso, o melhor aquilo, o resumo disso, o resumo daquilo. Aquilo, em vez de me ajudar, me prejudicou, porque é um excesso de informação, um monte de coisa. Aí eu procrastinava. Então eu botei dinheiro fora. E aí, sem fazer cursinho, eu consegui passar em medicina. O ano que, né, o período de tempo, né, porque não chegou a dar um ano,
O período de tempo que eu estudei, foram 3 ciclos de 60 dias, que eu estudei da forma correta, né? Eu estudei antes, só que eu estudei de forma errada. E aí não teve resultado, era a mesma coisa que eu não ter estudado. Então aquele período de tempo, 3 ciclos de 60 dias, que eu estudei até o dia da prova, eu estudei menos, né? Foram 3 ciclos de 60 dias, eu estudei menos, eu não vi videoaula, eu não assinei cursinho e eu consegui passar em medicina. Com bolsa 100%, sem pagar. E aí tu pega meus alunos. Em menos de 60 dias também conseguiram passar em medicina. Entendeu? Então, o sedentarismo, pessoal, ele é o grande vilão do vestibulando de medicina. Se você não pratica exercício físico, você não tem uma boa alimentação, você está aumentando, você não está nutrindo a sua máquina. Não adianta você querer exigir com o teu cérebro. Nossa, eu estudo e não tenho resultado. Nossa, eu estudo e não aprendo. Entendeu? Por quê? E aí vem o ponto. Por que exercício físico, tá? Porque é comprovado cientificamente que se você praticar exercício físico, você vai melhorar a oxigenação do teu cérebro, vai ter mais oxigênio, vai ter mais nutrientes no teu cérebro. Você vai melhorar a tua saúde física, a tua saúde mental, você vai liberar neurotransmissores químicos do bem-estar, dopamina, serotonina, vários químicos, você vai liberar esses químicos no teu cérebro e você vai ter mais motivação, você vai ter mais vontade para estudar. Se você comer bons alimentos, alimentos saudáveis, você vai melhorar a sua atenção, a sua aprendizagem, a sua capacidade de memorização. Entendeu? Então tudo isso vai culminar para que você, em vez de ficar anos, você vai conseguir passar em medicina antes. Entenderam onde que eu quero chegar? E aí, pessoal, né, a Ana comentou, e quando o complicado é estudar por falta de tempo? É justamente o que nós estamos falando. Acho que a Ana não entendeu o que nós estamos falando. Talvez ela chegou depois. É justamente o que nós estamos falando, minha querida. Estudar menos tempo e produzir mais. Ter mais resultado, querida. E aí o sedentarismo, ele prejudica isso. Por quê? Porque se você é sedentária, se você não tem atenção, não tem foco, não tem aprendizagem, você demora mais tempo para adquirir o conhecimento. Aí se você não aprende, você fica triste, você fica cansada, e aí você não quer estudar. Né? E aí a gente consegue entender por que o aluno está desmotivado, por que ele está procrastinando. Por que ele estuda e não aprende? Por que ele não consegue ler o texto? Por que ele não tem vontade de acordar de manhã? Por que ele fica com sono o dia inteiro? Entendeu? E o que eu estou falando para vocês é comprovado cientificamente. Então, o sedentarismo, ele é o grande vilão. E ele que bloqueia o teu cérebro de estudar, de render nos estudos. É comprovado, tem estudos mostrando isso. Pegaram um grupo, né? Tem um estudo americano, foi publicado em 2019, tá? Ele pegou o grupo. Um grupo praticava exercício físico, o outro grupo não praticava. E aí eles iam estudar. Qual grupo teve mais resultado? O que praticou exercício físico. O grupo que só estudou não teve resultado, porque era sedentário, entendeu? Então o sedentarismo é o grande vilão. É ele que está limitando, que está atrofiando o teu rendimento nos estudos, tá? Tanto que dentro do método Atleta da Mente, né, eu bato muito nessa tecla para os alunos. A gente fala muito sobre nutrição cerebral, sobre estratégias, né, para você conseguir melhorar a sua circulação, melhorar a oxigenação do seu cérebro através de técnicas de respiração, através de meditação, através do mindfulness,
né? Você melhorar a tua performance cerebral, que é exatamente o comentário, mas não tenho tempo. Então é justamente porque você não tem tempo que você tem que melhorar a tua produtividade. Ou seja, adquirir, o que é produtividade? É adquirir conhecimento. E como é que você adquire conhecimento? Através da atenção, aprendizagem, memória e a tua capacidade de resolver problemas. Aí você estuda menos e aprende mais. Perguntaram ali, recomenda exercício antes ou depois do estudo, tá? Depende. Vai depender muito. Por quê? Porque o exercício físico, né, ele pode te deixar agitado, né? Então vai ter toda uma alteração neurofisiológica dentro do seu corpo, né? Para que você consiga fazer a prática do exercício físico, ok? Então, às vezes é interessante, por exemplo, aquela pessoa que acorda cansado, que acorda sonolento, acordou, pratica um exercício físico para ligar o cérebro, para dar um up, e aí começa a estudar. Eu, por exemplo, eu já acordo focado, né? Eu não acordo sonolento, cansado, fadigado, né? Eu acordo bem. Então, o que eu faço? Eu estudo, né? Eu faço ali meu estudo, e aí depois, quando eu me sinto cansado ou fadigado, aí eu vou na academia. Então eu quebro o meu estudo indo na academia. Aí eu vou lá, treino, né? Libero ali aqueles resíduos metabólicos, né? Quando você fica muito tempo parado, você acumula muito resíduos metabólicos, libera isso, né? Libera esses químicos bons no cérebro, beleza, né? Dou essa ligada no corpo, porque tu fica sentado, né? Você não movimenta o teu corpo. Teu corpo, do ponto de vista do aparelho locomotor, ele foi feito para andar, ele não foi feito para ficar sentado, tá? Então você vai lá e treina, né? Faz um treino com força, levanta um peso, aí você volta a estudar, até mesmo uma caminhada, né? Faz uma caminhada na rua, faz uma corrida na rua, sobe e desce escada, né? Tem várias, não é só ir na academia, né? Às vezes você pode fazer um yoga, né? Um yoga também é uma excelente prática que você pode fazer. Então isso é muito teste, tá? Então assim, eu tô alertando vocês, tá, pessoal? Eu tô alertando vocês, porque assim, todo ano eu recebo mensagem, nossa, Léo, estudei e não passei em medicina. Como é que tu estudou? Como é que tu cuidou da tua saúde física e mental? Eu só estudei física. Eu comprei 10 tipos de cursinho. E daí eu falo, tem alunos meus que passaram em medicina em 60 dias. É verdade, é um fato. Tem alunos do método Atleta da Mente que passaram em medicina em 60 dias. Menos que 60 dias. Eu vou falar falar o quê? Os caras passaram. É impossível passar em medicina. 60 dias é mentira, isso e aquilo. Então, mas tem alunos meus que tiveram resultados em 60 dias. Do absoluto zero e conseguiram passar sem cursinho, sem videoaulas. Por quê? Porque eles aplicaram uma metodologia baseada na ciência e não baseada no achismo de coaches e gurus da internet. Perfeito, pessoal? Então, assim, além disso, né, uma outra sacada aqui do exercício físico, só para a gente finalizar esse tópico da aula, ele vai ajudar você a reduzir a tua ansiedade, ele vai ajudar você a reduzir o sono durante o estudo. O exercício, né, a prática regular do exercício físico vai te ajudar no foco, vai te ajudar na memória. Entendeu? Então olha os benefícios que tem. O cara, como é que eu estudo física? Nossa, Léo, eu estudo matemática e não aprendo. Como é que tá a tua alimentação? Como é que tá a prática do físico? Como é que tá o sono? Né? Que é um outro tópico, daria para fazer uma aula só sobre o sono. Vocês percebem que tem coisas que são mais importantes, porque tu pode estudar matemática, pode estudar física, pode assinar o melhor cursinho do mundo. Se você procrastinar, se você não tiver consistência, se você não adquirir o conhecimento, não importa. Não importa, tá? Então anota aí para você nunca mais esquecer. O primeiro vilão da sua produtividade cerebral é o sedentarismo. Tá? Geisiane, meu cérebro é muito lento diante de um problema de matemática. Geralmente, nutrição, sono e sedentarismo, tá? Geralmente é isso, ok? Então, se você tá lento, se você não consegue render nos estudos, geralmente é por isso, tá?
Então, e óbvio, né? Prática, né? Se você quer correr uma maratona, você tem que correr na rua para treinar, para desenvolver uma resistência cardiopulmonar, né? Para desenvolver uma capacidade respiratória para você, uma resistência muscular para você conseguir correr. Você quer melhorar a tua capacidade de resolver problemas matemáticos, você precisa treinar para isso, né? Que foi aquilo que a gente falou. Você está treinando a tua atenção, está treinando a tua aprendizagem, está treinando a tua memória, porque a medicina, meus queridos, não é só a aprovação. Tem mais 6 anos pela frente. Entendeu? Tem mais 6 anos ainda pela frente. Né? E aí isso deve ser discutido também, você vai ter que estudar muito, tá? Enfim, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o segundo vilão. Tá? Lembra? Nós estamos falando como você, né, para você se livrar, né? Livre-se dos 3 vilões da produtividade cerebral para passar em medicina em 60 dias. Tá? Nós vamos para o segundo vilão. Vamos lá. O segundo vilão é as redes sociais. Anota aí, papel e caneta, anota aí. Segundo vilão é as redes sociais. Então vamos lá. O que acontece com as redes sociais? Tem um estudo, tá? Foi publicado em Harvard, onde os cientistas, né, os neurocientistas, eles criticam o Facebook, né, criticam as redes sociais em geral, tá? Por quê? Porque os engenheiros, tá, eles desenharam toda a plataforma para viciar a pessoa, para a pessoa ficar o dia inteiro nas redes sociais, tá? Então, a questão dos likes, a questão das visualizações, né, a questão dos compartilhamentos, dos comentários, né? Tudo isso mexe com um negocinho chamado dopamina. Léo, o que é dopamina? Dopamina é um químico produzido pelo nosso cérebro. Tem várias funções no nosso corpo, tá? Então, o que acontece? A dopamina, tá? Para ser objetivo aqui. A dopamina, né? Ela vai ativar, né? Ela vai estimular o teu prazer, a tua motivação, né? O teu desejo, a tua atenção, tá? Dopamina, ok? Então, quando você está nas redes sociais, você tem um pico dopaminérgico, né? Você estimula as vias, os sistemas de dopamina, né? As vias, os neurônios que produzem esse químico. E também tem a questão social, né? Então as redes sociais, elas trabalham essa questão social, né? Então isso acaba fazendo a pessoa ficar viciada. Aí o cara tá estudando, né? Ele tá estudando e o estudo, em um primeiro momento, você não vê resultado, né? Pô, no primeiro momento você erra todas as questões, né? Você acaba não tendo resultado, né? Pô, primeira semana de estudo, segunda semana, tu não vê muito resultado. É que nem academia, né? Tu vai na academia, primeira semana tu não vai conseguir ter resultado, né? Você vai iniciar uma dieta para emagrecer, os primeiros dias você não vai ter resultado, né? Você vai ficar fadigado, você não vai conseguir render nos estudos, né? Você vai ter essa dificuldade inicial, né? É um resultado de longo prazo, né? Você não vai ter um resultado imediato. E eu acho que tudo isso é na vida, né? Tu pega, por exemplo, um grande cirurgião, né? Pega um cirurgião, pega da medicina, vamos pegar a medicina. Pega um grande cirurgião ou um grande médico clínico, né? Enfim, essa pessoa, ela teve um processo, né? Tu pega um cirurgião, são 6 anos de faculdade, mais o tempo ali de cirurgia geral, mais depois a cirurgia, a subespecialização, aí faz um fellow nos Estados Unidos, aí vai num congresso na Europa para aprender uma técnica nova. Então, esses anos de prática, anos adquirindo conhecimento, né? Então, não é do dia para a noite, tá? Então, assim, o estudo também é um processo de longo prazo, né? Então, você tem que ter essa calma, tem que ter essa paciência. Então, no início, você tem muito feedback de dor, né? Você não tem aquele prazer, né? Você só tem feedback de dor. E aí, o nosso cérebro, ele é extremamente inteligente, ele foi feito para você sobreviver
e ter prazer, né? Sobreviver num sentido que você vai gastar menos energia e buscar prazer. Aí vem a procrastinação, né? Procrastinação. Então por que eu botei as redes sociais aqui como o vilão? Porque ela é o gatilho, da procrastinação. Por quê? O que acontece? Ó, vou desenhar aqui para vocês, tá? Vou desenhar aqui para vocês. Imagina o seguinte cenário, tá? Aí vamos ver aqui, ó. O Caio, tá? Vamos pegar o Caio aqui. Caio Vinícius está assistindo aqui a nossa aula gratuita de neurociência. O Caio está assistindo. Ele está lá, né, fazendo as questões de matemática, ou biologia, ou física, ou escrevendo a redação dele. Ele quer passar em medicina, ele quer ser alguém na vida, ele quer ser um médico de sucesso, ele quer mudar de vida, ele está insatisfeito com a casa que ele mora, ele está insatisfeito com a vida dele, ele que, não nasci em berço de ouro, não recebi herança da família, a única chance que eu tenho é estudar. Aí, né? Vou estudar então. Aí está estudando, erra uma questão, erra duas questões, erra três questões, erra quatro, não sabe nada. Tá começando, né? Tá começando. E aí, olha que louco, o nosso cérebro, ele apita lá. Só dor, só feedback de dor, ele tá gastando muita energia, né? Fica estressado, aumenta cortisol, né? Toda uma alteração metabólica, começou a gastar mais energia, começou a ter uma ruminação mental, pensar gasta energia também, né? Fica o dia inteiro pensando, ruminando, será que eu vou passar, será que não? Né? Isso gasta energia também. Gasta energia. Pensar gasta. Sabe aquele self-talk, aquela vozinha que fica ali com você? Aquilo gasta energia. Pensar gasta energia, né? Então você fica o dia inteiro, nossa, meu Deus, não passei em medicina esse ano, meu Deus. Quem já aconteceu, quem já foi reprovado sabe disso, né? Você fica o dia inteiro só pensando, você não estuda, não faz nada. E você fica mega cansado, porque você foi reprovado e passou o dia inteiro pensando sobre a sua reprovação. Pensar gasta energia. Aí tá lá o Caio Vinícius estudando e pensando e ruminando, meu Deus, eu sou burro, eu não sei nada, meu Deus. E aí o cérebro, ele tá aqui estudando, ele só tá dando um feedback de dor, cortisol, estresse, gastando energia e não tem prazer. Aí o cérebro vai para as redes sociais. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só um stories. Só um videozinho de piada. Só um, depois eu volto, né? Self-talk, aquela vozinha ali. Só um pouquinho, eu vou ficar só um pouquinho. Depois eu volto a estudar, né? Porque daí é como se fosse dois cérebros, tá? O da emoção, o que busca prazer, gastar menos energia, o primitivo, e o cérebro mais racional, né? Um cérebro mais evoluído, um cérebro mais superior, né? Vai ter esse controle inibitório, né? O córtex pré-frontal vai pensar, não, tu tem que estudar, ou tu vai morrer pobre, né? Estuda. Rede social, vídeo de piada, ficar vendo famoso, não vai te levar a lugar nenhum. A tua única chance é medicina, passando em medicina e sendo alguém na vida. Essa é a tua única chance. E lembrando, né, que eu falo para quem quer ser médico, né? Não tô falando que a medicina é a única chance, não. O cara pode fazer engenharia, pode fazer direito, pode fazer o que ele quiser da vida dele. Eu tô falando aqui exclusivo para quem quer medicina. Aí vem o córtex frontal, não, tu tem que estudar, tu tem que se dedicar. Aí vem o sistema límbico. Não. Só um pouquinho, né? Amanhã tu volta a estudar, amanhã tu estuda 10 horas, amanhã tu estuda o dobro. Aí sobe lá a voz, né? Do sistema límbico, né? Sobe lá, não, só um pouquinho. Aí o Caio Vinícius larga o que ele tá fazendo, pega o telefone dele, entra nas redes sociais e começa. Um vídeo, 2 vídeos, aí vê uma foto do famoso, o famoso em Miami, o famoso em Dubai, o famoso, né, qualquer lugar do mundo aí, enfim, aí vê uma foto de um carrão, aí e o cérebro dele produzindo dopamina, dando prazer, né, ali, com o dedinho, né, aí vai para um stories aqui, aí vai para um vídeo de piada, e aí quando vê, o Caio Vinícius passou 2 horas, era para ser segundos e minutos, não, ficar só um pouquinho aqui para descansar. E o cara ficou 2 horas e nem percebeu.
E aí ele não consegue voltar a estudar. Aí ele, pô, mas né, já é de tarde, amanhã eu volto, né? Amanhã eu estudo mais. Aí vem o sistema límbico. Não, vai descansar. Tu estudou tanto, né? Tu não tá aprendendo, sabe? Ou pode acontecer outra coisa. O cara vai pro YouTube. Ele pega e vai pro YouTube, né? Bota lá. Como passar em medicina. Aí aparece lá. Aí aparece, ó, como passar em medicina pelo Enem, como passar em medicina em 1 ano, como passar em medicina na Federal, como passar em medicina na USP, como passar em medicina direto no 3º ano, ou ele fala o seguinte, ó, como estudar, ou como estudar para o Enem. E aí ele vai. Aí um fala A, o outro fala B, o outro fala C, e o Caio fica 3 horas no YouTube vendo vídeo de como estudar. E o mais bizarro, sabe o que é, Caio? É que esses vídeos, eles são baseados no achismo. Não é um conhecimento científico. Aí o fala A, fala B, fala C. E aí passa a semana, o Caio não estuda. Aí aparece lá, cronograma de estudo que vai fazer um milagre na tua vida. R$10. Aí vai lá o Caio, compra o cronograma de estudo com todos os conteúdos do Enem. Aí ele pensa assim, não, agora vai. Eu comprei esse cronograma, né? R$10 acho que é pouco, vamos supor que seja R$50, né? R$50. Foi lá e comprou um cronograma. Só que o Caio, ele já tem a plataforma de física, ele já tem a plataforma de matemática, ele já tem a plataforma de redação, ele tem 5 plataformas. Não, vou comprar um cronograma. Agora eu vou comprar um cronograma e vai resolver a minha vida. Aí o Caio vai lá, compra o cronograma. O cronograma tem lá física, cinemática, eletrodinâmica, mecânica, todos os conteúdos que caem de física. Aí o Caio, beleza. Vou seguir esse cronograma. É só seguir esse cronograma que eu vou passar em medicina. Aí vai lá o Caio. Estuda. Lembra do estudar? Estuda, lê o cronograma, lê a apostila, vê as videoaulas, faz questões, só que ele não adquire conhecimento. Caio, o que tu aprendeu, meu querido? Né? Eu não falei que eu estudei hoje de pediatria, eu falei aqui pra vocês que eu aprendi. Né? Então assim, o que tu aprendeu? Me conta, me fala, o que tu aprendeu? Aí não sabe. Aí passa uma semana, passa 2 semanas, e aí vira aquele ciclo, sabe? Vira aquele ciclo em busca de dopamina. Toda hora uma coisa diferente. Troca de método em método e não sai do lugar. Então as redes sociais, o que acontece, pessoal? Ela é o gatilho para procrastinação, né? E perceba que não é culpa de vocês, tá? Eu acho que esse é o grande ensinamento da aula. É o cérebro primitivo, ele foi desenhado para isso, gastar menos energia e buscar prazer. Entendeu? Gastar menos energia e buscar prazer. Por quê? Porque as redes sociais mexem com a tua dopamina. E aí vem a grande função do método Atleta da Mente. Como é que eu gero mais prazer estudando do que rede social? Será que tem como isso? Eu gerar um pico de dopamina maior durante o meu estudo do que ficar o dia inteiro nas redes sociais? Será que tem como isso? Hoje eu acordei e fui estudar. Semana passada, mês passado, ano passado eu estudei. Hoje, para mim, eu tenho muito mais prazer em estudar do que, né? E desde a minha época de vestibulando, eu tinha muito mais prazer em estudar, tanto que eu desliguei as redes sociais, né? Eu desinstalei eu fiz um jejum de redes sociais, tá? Então, assim, tô recomendando você, né, desinstalar as tuas redes sociais? Não é isso, tá? Não é isso. O que eu quero que vocês entendam é que as redes sociais faz você procrastinar e ela é o grande vilão de você conseguir passar em medicina. E aí quando você entende isso, né? E quando os meus alunos que foram aprovados em medicina entenderam isso,
né? Foi por isso que eles conseguiram ter resultado, foi por isso que eles conseguiram passar em medicina. Por quê? Porque acontece muito isso, né? Quando o aluno ele vai lá e faz a matrícula dele no método Atletamente, ele entra dentro do método Atletamente, ele começa a aplicar o método, ele começa a ter resultado, né? Antes ele não tinha resultado e agora ele tem resultado. O que isso faz? Antes eu não tinha resultado e agora eu estou aprendendo o conteúdo. O que isso faz, pessoal? Vamos lá, junto comigo, ó, comenta aqui. Antes o aluno não tinha resultado, estudava sem ter resultado, agora ele tem resultado. Aquilo que era grego está fazendo sentido na cabeça dele. O que acontece no cérebro dele? Antes ele não sabia nada, agora ele sabe. O que acontece no cérebro dele? Ele fica o quê? Que sentimento que ele tem? Como é que ele se sente? Vamos lá, me ajudem. Ó, o Anderson gabaritou. Dopamina. Ele tem prazer em estudar, né? Por quê? Por exemplo, eu estava estudando hoje. Eu estudei os conteúdos, eu aprendi os conteúdos. Se eu aprendo esses conteúdos, eu quero estudar mais. Eu não fico pensando, não, vou entrar nas redes sociais e ver o que os caras estão fazendo. Não, eu vou estar estudando, eu vou estar construindo o meu futuro, porque eu não nasci em berço de ouro. A minha única chance é estudar. Então você fica satisfeito, você tem motivação, entendeu? Então olha que bizarro isso, né? Esse mecanismo cerebral, né? Entre o córtex pré-frontal, né? E aí tem várias estruturas, né? Tem as divisões anatômicas do córtex pré-frontal, que vai ter então essas vias neuronais que vão estar se comunicando então com o sistema límbico, né, que vai fazer o que nós chamamos de controle inibitório, vai controlar os teus impulsos. Da mesma forma que você treina o músculo na academia para levantar o peso, tem estratégias para você treinar o teu cérebro, para você ter mais atenção, mais aprendizagem, mais memória, mais raciocínio lógico. Porque não é sobre física, não é sobre matemática, é sobre aprendizagem acelerada. E foi por isso que o método Atletamente salvou a minha vida. Porque eu focava na física, eu focava na matemática, eu focava na redação e não saía do lugar. Aí eu desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade, procrastinação eterna e não saía do lugar. E aí o método Atletamente ele ensinou, ele mostrou para mim o que eu tinha que fazer. Eu precisava treinar o meu cérebro, né? Não, passar em medicina é sentar a bunda na cadeira e estudar, comer os livros. Entendeu? O pessoal que gosta de futebol, né? Sempre tem a galera que gosta de futebol. No futebol aconteceu exatamente isso. O Brasil não. Eu vou fazer aqui o meu jogo tático do jeito que eu quero, a minha preparação física do jeito que eu quero. Aí o europeu, hoje ele é muito melhor que o Brasil. Por quê? Porque que na Europa, né, eles têm muito mais resultado do ponto de vista do futebol do que o Brasil, né? Por quê? Porque lá eles investem em tática, estratégia, não é só chutar a bola, tem uma técnica, tem uma estratégia por trás. No Brasil não, é só chutar a bola e ir pro gol. Lá fora não, os caras têm toda uma estratégia. Tem um passo a passo, tem um detalhe, tem uma tática, tem um método, tem um passo a passo, tem uma jogada, né? E no Brasil é a moda louco. Nos estudos é a mesma coisa. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Então, assim, tomem cuidado com as redes sociais, tá? E fica um tema de casa para vocês. Depois, pesquisem sobre demência digital. Anota aí, ó. Demência digital, tá? Um tema de casa aí para vocês. Eu até posso fazer uma aula sobre isso, tá? A gente pode fazer uma aula sobre isso. Demência digital, tá? Por quê? Porque as redes sociais, elas vão atrofiar as tuas funções cognitivas. Por quê? Porque é um treino da desatenção. Estudar, fazer provas,
escrever uma redação, fazer questões de matemática, né? Isso é o quê? Isso é você treinar o teu cérebro, estimular a neuroplasticidade. Agora, as redes sociais fazem o contrário. Ela destreina o teu cérebro. Porque imagina, você fica... milhões de informações que você vai colocando para dentro ali, fica rodando. Isso cansa, te deixa preguiçoso, te deixa fadigado, né? Você fica ali pouco tempo nas redes sociais e você já fica mega fadigado, fica mega cansado. Já aconteceu isso com vocês? Tu fica ali nas redes sociais sem fazer nada e parece que você cansou mais do que quando você estava estudando. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui para mim saber. Se já aconteceu isso com você. Ó, o Ivan Renato falou que sim. A Bianca falou que sim. A Ingrid falou que sim. A Flávia falou que sim. Ó, a Júlia falou que muito. Acontece muito isso com ela. Ó, a Flávia falou, eu no TikTok sempre, né? Então, uma plataforma de microvídeos, né? Que acaba limitando também bastante isso. E mexe demais com a tua dopamina, tá? Porque são vários estímulos. Vários estímulos, tá? Então, assim, você precisa entender como fazer o teu estudo gerar mais dopamina, gerar mais prazer do que as redes sociais. Tá? Mais prazer. O teu estudo tem que gerar mais prazer do que as redes sociais. E eu fico muito feliz, tá? Eu fico extremamente feliz, por quê? Porque os meus alunos, quando eles começam a ter resultado, eles falam, pô, Léo, eu odiava estudar. E depois do método Atleta da Mente, esse método de 60 dias, eu tô tendo prazer de estudar. Eu tô conseguindo estudar. Porque imagina, né? Eu falo para os meus alunos que eles conseguem fazer 3 anos em 60 dias. Porque as pessoas demoram 3 anos para aprender, eles conseguem aprender em 60 dias. Porque imagina comigo, imagina esse cara, o cara é sedentário, o cara estuda errado, ele come errado, ele come alimentos pobres em nutrientes, ele dorme errado, ele vive à base de café e guaraná, ele não tem consistência nos estudos porque ele fica muito tempo nas redes sociais, ele não adquire conhecimento, passa meses, passa anos, esse cara não consegue passar em medicina. Agora tu pega um outro sujeito, ele pratica exercício físico, ele tem uma boa alimentação, ele estuda poucas horas por dia, 3, 4 horas por dia, mas ele estuda de forma correta, ele estuda adquirindo conhecimento, com atenção, com aprendizagem, com memória. Aí tu, 60 dias o cara tá voando, né? Às vezes não tem prova daqui a 60 dias, mas o cara, depois de 60 dias, o cara tá voando. Sabe? Imagina um Fusca e uma Ferrari. Imagina um Fusca. Motor, não anda o Fusca, agora uma Ferrari, pisou no acelerador, ela anda. Tá? E aí o Anderson, ele comenta, cara, eu tô há 7 anos tentando medicina, desde 2015, quando concluí o ensino médio. Olha que forte, né, a mensagem do Anderson, né? 7 anos. Né? Então, assim, é complicado isso, né? Complicado. Mas vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui para nossa aula, tá? E a gente vai então para o nosso terceiro vilão, que tem muita relação com o segundo vilão, que é as redes sociais, tá? Que é a... Anota aí, pessoal, anota aí, vamos lá, junto comigo. Papel e caneta, anota aí. Comparação. O que as redes sociais faz? Ela compara pessoas. Por quê? Uma rede social. Nós somos o quê? Nós somos seres sociais. Nós se comparamos. Entendeu? Aí, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos. Aí o cara vê o vídeo lá, vê o meu vídeo, eu passei em medicina com 22 para 23. Aí o cara pensa, não, mas eu aqui com 30 anos sou velho, olha o Léo lá. Ele entrou em medicina com 23 anos. Entendeu? Aí o cara tem 23 anos
e ele vê lá, nossa, o cara passou em medicina com 15 anos. Eu sou velho, entendeu? Então essa comparação, sem falar de notas, né? Notas é pior ainda. Aí tu pega lá, tu entra no... Isso daí, pessoal, é uma coisa extremamente negativa, né? Muito negativa, muito ruim, sabe? Prejudica demais o vestibulando de medicina, que é o quê? O cara tá lá estudando, tá se dedicando, ele entra lá no YouTube. Aí aparece o vídeo. Minhas evoluções de nota no Enem. É o cara lá. O cara saiu de 300 pontos e foi para 900. Aí tu fica assim, nossa, eu sou burro. Olha o cara, conseguiu evoluir tudo isso e eu sou burro. Eu não consegui evoluir quase nada. Aí tu vai ver, o cara nasceu em berço de ouro, estudou em escola de rico, tinha apoio da família, tinha apoio de todo mundo. Não estudava e trabalhava. Então como é que eu vou me comparar com essa pessoa? Entende? Como é que eu vou me comparar com essa pessoa? Então as redes sociais, ela promove, ela intensifica essa comparação. Você se comparar com pessoas que não estão na mesma realidade que você. E aí isso é um outro gatilho para a procrastinação. É um gatilho. É uma coisa que intensifica, que abre a porta da procrastinação. Então, por exemplo, que nem no meu caso, eu trabalhava numa academia até tarde da noite. Tinha que acordar cedo no outro dia para estudar, para me dedicar, para ser alguém na vida, né? Porque eu olhei para meus pais, minha mãe nasceu pobre, né? Meus pais com uma vida lá, não estudaram, não investiram em conhecimento, né? Tem dinheiro para o churrasquinho do final de semana, mas não tem dinheiro para investir em conhecimento. Nunca me apoiaram, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Então assim, eu olhei para eles e falei, cara, a minha única chance é estudando, né? Eu tinha o sonho de ser médico, então assim, minha única chance era a medicina. Eu falei, cara, eu tenho que mudar. Só que eu comecei e aí eu desenvolvi depressão. Por quê? Comparação, muita rede social, né? Então tudo isso foi limitando, foi atrofiando o meu músculo da produtividade cerebral. E talvez, não é à toa que você está aqui assistindo essa aula. Não é à toa que você está aqui junto comigo. Não é à toa. Tem um porquê que você está aqui. Entendeu? 9 horas da noite você está aqui me escutando. Você poderia estar vendo um vídeo de piada, um meme. Você está aqui buscando evoluir. Então assim, como é que tu vai se comparar com outra pessoa que só estuda? Você estuda e trabalha, né? Então assim, no meu caso, como é que eu vou me comparar com uma pessoa que só estuda, sendo que eu estudo e trabalho? Não dá. Então quando eu fiz, eu pensei, cara, eu não vou me comparar com ninguém. Eu vou fazer o meu e vou esquecer os outros. Então assim, a comparação é um vilão assim que prejudica muito a tua aprendizagem. Prejudica a tua memória, por quê? Porque a base da atenção, da memória, da aprendizagem, do raciocínio é você ter motivação, você ter autoestima, né? Imagina você escrever uma redação deprimido, com baixa autoestima, cansado, fadigado. Agora imagina você escrever uma redação focado, motivado, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou fazer acontecer. Tem uma diferença. Você fazer uma redação deprimido e você fazer uma redação com o teu nível emocional regulado, com as tuas emoções reguladas. Então assim, comparação, pessoal, parem de se comparar. Ó, a moça comentou ali, eu já sou mãe de 2 crianças, uma de 8 e uma de 5. E aí eu falo o seguinte para ti, eu tenho uma aluna minha, né, a Giane, que foi aprovada em medicina, com 2 filhas, gêmeas, começando do absoluto zero, né? Ela passou também em menos de 60 dias. Fez fisioterapia antes, mas o sonho dela era ser médico. Então assim, o fato de você ter filho é uma vantagem para você, não é uma desvantagem, é uma vantagem para você. Porque você tem uma motivação maior, né? Você tem o desejo de crescimento, de querer ser alguém na vida, tá? Ó, a Ana falou, medicina é só para ricos. Escuto tanto isso, meu sonho é mudar essa frase, né? E nós vamos mudar. Todo ano eu tô ajudando pessoas comuns
assim como você entrarem na faculdade de medicina. Ó, a Laiane, ela fez um comentário bem interessante, né? Desde a escola, a gente se compara com aqueles que são os mais inteligentes da sala. Perfeito, né? Então, e muitas vezes eles nem são inteligentes, né? Por quê? Por quê, pessoal? Por quê? Porque a escola, né, ela não mensura a tua capacidade cognitiva, as tuas habilidades cognitivas. A escola, muitas vezes, ela limita o aluno, né? Aquele aluno que decorou, aquele aluno que estudou da forma incorreta, muitas vezes ele decora o conteúdo e ele vai bem na prova, né? Mas ele não consegue passar em medicina depois. Então tem que entender também, né? Como que a escola mensura, né? Porque às vezes é mais importante você ter inteligência emocional. Às vezes é mais interessante você ter inteligência emocional para você conseguir ter mais resultado. E eu falo muito, né, que o nosso cérebro, ele instala aplicativos mentais. Então, quando a escola te compara e diz, ó, tá vendo fulano, ele tirou 10, ele pode ser médico. Tá vendo ele? Ele tirou 0, ele não pode ser médico. Você instala um aplicativo mental que vai operar a nível inconsciente. E aí vai atrofiar a tua produtividade cerebral. E vai fazer você ficar anos e anos e anos e anos e anos até conseguir passar em medicina. E aí quando você desbloqueia o teu cérebro, você destrava o teu cérebro, você consegue ter muito mais resultado. Você consegue render muito mais nos estudos. Tá bom? Então assim, primeiro vilão, sedentarismo. Segundo, redes sociais. Terceiro, comparação. Livre-se. Livre-se dos 3 vilões da produtividade cerebral. O grande impasse da escola e do cursinho é isso, né? Essa comparação, né? Então o Cauã comentou ali. Na escola, muitas vezes, até os próprios alunos te comparam e te rebaixam. Perfeito. E mais ainda, né? Tem essa questão do bullying e essa questão do status social, né? Então, por exemplo, vou falar de mim, né? Na minha época da escola, eu ia com tênis rasgado, eu ia com roupas de doação. Então os meus colegas, eles zombavam de mim, né? Porque eu não tinha condições de ir com tênis melhor. Eu não tinha condições de ir com uma roupa melhor. Então eu ia com roupas de doação, né? Então tudo isso vai te rebaixando, né? Como o Cauã ali falou, né? Vai te rebaixando, vai te limitando, né? E aí você vai comprando, você vai acreditando aquilo, eu sou incapaz, eu não consigo, né? E aquilo vai atrofiando, vai limitando o teu cérebro. A Geisiane falou, né, que na visão dela, um dos maiores vilões é as redes sociais, né? Então, assim, as redes sociais realmente, né? Realmente, elas acabam prejudicando muito. Ó, teve um professor, a Renner Lima falou, teve uma professora que falou que eu não podia ser alguém na vida, pois fui mal na prova. Fiquei muito triste. Perfeito. Então, assim, pessoal, fiquei bem feliz, né, com todo mundo que ficou até o final, tá? Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa um comentário. Comenta aqui. Por quê? Porque assim o YouTube vai entender que você quer receber esse tipo de conteúdo, tá? Então ativa as notificações, tem um negocinho aqui, tu ativa as notificações, e aí toda vez que eu publicar um vídeo, você recebe antes. E além disso, você está dizendo para o YouTube que esse é um tipo de conteúdo relevante. E aí ele vai passar esse conteúdo, vai passar essas aulas para mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento, né? Porque não faz sentido você chegar sozinho lá no topo da montanha. Não faz sentido, porque assim, a minha vida já está garantida, né? Talvez alguém deve estar perguntando, tá, pô, Léo, é gratuito essa aula, tu não vai ganhar nada. Por que tu fez essa aula que eu fiquei, vamos ver aqui, ó, 1h30? Por que tu faz isso? Porque eu tenho uma missão, que é ajudar pessoas baixa renda a passarem medicina em 60 dias. Eu tenho esse objetivo. Então, assim, a minha vida já está garantida. Daqui a alguns anos eu vou ser médico, né? E, enfim, a minha vida já está garantida. Eu já tenho até emprego depois que eu me formar. Mas o meu medo é você. O meu medo é você. Qual que é o teu futuro? Porque o meu já está garantido.
Então eu tô aqui por quê? Porque eu me preocupo com você. Não faz sentido para mim eu chegar lá no topo, realizar meus sonhos, né, conseguir virar médico. Não faz sentido sem te ajudar também, né, sem ver você também bem sucedido, né, médico, médica, realizando seus sonhos, tá bom? Então não deixe de compartilhar esse conhecimento, comentar e ativar as notificações para a gente poder estar sempre trazendo esse conteúdo aí para vocês. Perfeito, pessoal? Então, tamo junto e vejo vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.